que a gente gostaria de observar nessa meditação é que tem como a gente ser feliz no mundo como ele é. Isso é muito importante a gente compreender, que não é necessário que tudo se altere ou então muita coisa seja diferente para que daí então eu seja feliz, né? Que primeiro outras pessoas mudem, que primeiro o meu país mude, a minha cidade mude, as pessoas da minha casa mudem e aí então eu vou ser feliz. Essa ideia de que é preciso mudar tudo para depois a felicidade acontecer só vai nos trazer decepção, ansiedade e não vai ser algo que vai nos dar muita maturidade, que vai dar uma forma de olhar o mundo de forma objetiva, né? A gente vai ficar mais triste ou reclamando, né, de que essa felicidade ainda não aconteceu na vida da gente por causa de determinado acontecimento que não é como eu acredito que tenha que ser. Esse processo, na verdade, são os primeiros passos do que a gente vai sentindo e percebendo, né, sendo orientado, por isso que na meditação é legal a gente meditar em conjunto e também trocar, né, porque a meditação ela vai modificando a nossa percepção sobre as coisas e a gente vai alterando um pouco as nossas reações, o nosso olhar para o mundo. E isso é muito legal a gente trocar, porque muitas vezes a gente não entende como reagir, muitas vezes também o nosso contexto, as pessoas às vezes nos estranham porque a gente está mudando e a gente fica sem amparo, porque eu tô tendo certas sensações, eu tô na minha meditação, muitas vezes eu choro, muitas vezes eu medito, mas carrego muitas culpas, ou eu medito e aí quando eu abro os olhos novamente, eu tô ali no meu relacionamento, na intimidade de um relacionamento e tem aquela reação horrível que eu não quero mais ter, né? Então a gente começa aos pouquinhos, isso é um processo, isso aos poucos vai acontecendo com a mente, principalmente quando a meditação ela se torna diária, e é por isso que a gente construiu, por isso que a gente está nessa construção do Yoga e Amore, porque é realmente para a gente utilizar todas essas ferramentas que estão aqui nesse planeta há muito tempo e que nos contam de forma maravilhosa como que funciona, como que nós funcionamos, o que nós estamos passando e como que se faz, o que acontece esse sofrimento que a gente tem, esses questionamentos que tem na nossa mente e como que a gente vai evoluindo e compreendendo. Então a gente criou esse projeto justamente para que mais pessoas, para que vocês coloquem, né, consigam firmar esse hábito tão maravilhoso, né, de nos permitir autonomia, de nos dar poder mesmo, poder mental, de escolha, de confiança, de autoconfiança, né? De amor próprio, de cuidado, que a gente percebe que, pelo menos assim, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso continente, no nosso planeta, tem muita gente perdida. E a gente chega num caos, né? De muitas mentes. Tu olha na tua casa, as relações não dão certo, as pessoas muitas vezes ficam doentes, adoecem por causa do trabalho, então são muitos desencontros mentais. Onde acontece esse processo? Por que as pessoas estão perdendo os seus poderes, né? Na verdade, há um tempo vem sendo vem sendo fragilizadas, vem sendo facilmente manipuladas. Então, todo esse processo vai trazendo muita força para nós, muita autonomia. Só que meditar é uma prática que não é habitual aqui, não é super incentivada, né? Então, a gente aos poucos, esse é o nosso objetivo, que se torne, que traga esclarecimento
não sobre, olha, meditação é isso, isso, aquilo, mas o que tu queres, que foi a nossa primeira conversa, né, da semana passada, o que tu queres, o que tu não aguenta mais na tua vida, tudo que tu deixou para trás, dos teus mais lindos sonhos, sabe, de todas as realizações que tu gostaria na tua vida de começar, que ficaram para trás, que foram, né, sendo atropeladas pelo passar dos anos, pelas relações, pelos infinitos papéis que tu tem que desempenhar e que tu já chegou no limite, já te adoeceu, porque a mente ela tá conectada com tudo. E esses adoecimentos físicos são justamente causados por uma mente que se perdeu, por uma mente que se fragilizou, que de alguma forma viveu, se atropelou, né? Não se autoconheceu. Por isso que a gente chama esse processo de olhar para dentro com um processo de autocura. E é realmente isso, sabe? É tanta autonomia, é tanto poder que te dá, que tu começa a conversar contigo mesmo, com o teu próprio ser, com o teu próprio corpo, com as tuas próprias células, porque tudo carrega consciência, né? Tudo carrega consciência, tudo carrega energia, e a gente vai tendo esse poder, essa habilidade de poder conseguir manipular de forma construtiva, de forma a canalizar essa energia potente para a construção, não para a destruição, certo? Então, como esse processo ele é aos poucos e a gente quer começar olhando para nós e olhando para nossa família, porque não adianta tu meditar sozinha, tu começar o teu processo sozinha, tu nesse autoconhecimento e tu não saber lidar com a tua avó, não saber lidar, não aguentar a tua mãe, não aguentar o teu pai, não aguentar o teu namorado, não aguentar o teu filho, sabe? Então, é um incômodo quando a gente quer evoluir, assim, que na verdade quer amadurecer, né? Essa mente, quer sair do lugar, quer se movimentar, já quer uma mudança, né? E não encontra um suporte, não encontra um lugar de troca, não encontra uma orientação de pessoas que buscam esses mesmos objetivos, esses mesmos propósitos. Então, hoje a gente vai começar devagar, vindo, né, nessa superficialidade, assim, quando a gente começa a se observar, né, que essa é as primeiras possibilidades, assim, as primeiras sensações e percepções de que nós estamos expandindo. Aos pouquinhos tu vai encontrando assim a possibilidade de meditar, de encontrar mais orientação sobre isso, porque quando a gente está receptiva e aberta, as coisas vêm, as coisas fluem para nós, para esse processo começar. Então quer dizer que tu querendo, tu já está dizendo para o universo, eu estou pronto. Então o que ele faz? Tu lançou uma onda de certeza, né, dentro de ti, e essa onda ela vem e começa a te apresentar, a sincronizar a mesma que a gente chama de a mesma frequência, pessoas, possibilidades que te levem, né, para esse processo de um autoconhecimento, que estando aí tu começa a jogar luz, jogar possibilidades de mudança em todas as esferas da tua vida, em todos os lugares da tua vida que estão de alguma forma bloqueados. E isso pode ser em qualquer lugar, né? Seja na tua relação com a tua família, seja na tua relação financeira, na tua relação com o teu trabalho, relação com o filho, com amores. Então, tudo onde está bloqueado começa a ficar mais claro e mais fácil, né, de solucionar. Ao meditar, a gente descola um pouco daquela ideia de reação, de disputar algo, de ter que reafirmar algo, de ter que sustentar algo. A gente vai compreendendo que a gente não precisa agir dessa forma, que a gente pode olhar a ação, a realidade como ela é. A gente consegue tirar um pouco da nossa passionalidade, a gente consegue não ser tão emocional. Nós somos seres emocionais, a gente está sempre sendo banhado por emoções. A diferença é que quando a gente se coloca para meditar, a gente compreende como entender melhor
as emoções. E entendendo melhor as emoções, tu podes escolher a tua ação. Tu vai ser uma pessoa menos reativa e uma pessoa mais ativa. Então tu vai ter mais tranquilidade para escolher a forma que tu vais agir. Isso é aos poucos, não é mágico, não acontece na primeira, segunda, terceira meditação que tu faz, porque é um processo. Isso a gente tem que ir aos poucos observando a nossa própria mente, observando as nossas emoções. Só que a gente não tem esse costume, né? A gente tem o costume de observar algo e ter um conceito sobre aquilo. Se eu não tenho, eu vou criar, e quando eu ver aquilo ali novamente, eu já vou ter pronto uma opinião quanto àquilo. E aí, muitas vezes, tu deixa de te descobrir, ou tu deixa de compreender melhor a situação, porque tu já tens um julgamento para aquilo. E muitas vezes esse julgamento ele não é condizente com o que existe. E aí isso vai gerar um monte de frustração, né? Vai gerar tristeza, pode gerar raiva, pode gerar N sentimentos. E meditando, a gente vai desenvolvendo uma habilidade de ser um observador, de ser uma pessoa que consegue olhar aquele acontecimento de uma forma mais objetiva, com menos passionalidade. Então, por isso que quando a gente conversou na meditação de hoje, a gente pensou no mar, pensou naquela contemplação do mar, onde a gente compreende que ali tem uma manifestação da natureza e eu não quero mudar nada ali. Ali está tudo certo. É assim que é. Tu não enxerga o mar e fica pensando como tu poderia mudar ele, como ele poderia ser melhor de acordo com os teus conceitos. A gente contempla. E ao contemplar, a gente solta, relaxa dos julgamentos. E assim a gente tem momentos de paz, porque a gente tem momentos sem julgar e sem o desejo que aquilo seja diferente. E a gente pode repetir essa mesma atitude de um olhar sem julgamento também para as coisas do nosso dia a dia. Isso a meditação vai te dar aos poucos. Não é algo que vai ser matemático, mas aos poucos tu vai compreendendo e vai sentindo que a tua atitude já não é mais a mesma. Então, tem uma frase do Swami Dayananda, que é o mestre dos meus professores, que eu acho ótima, que exemplifica muito, muito, muito bem esse tipo de olhar, onde ele pede serenidade e maturidade para compreender aquilo que ele não pode mudar. Então eu peço maturidade e serenidade para tudo que eu não posso mudar, para eu saber tudo que eu não posso mudar. E que eu tenha desejo e esforço para mudar aquilo que eu posso. E sabedoria para distinguir um de outro. Para distinguir o que eu realmente posso mudar e aquilo que não está na minha alçada de mudar. Se não está na minha alçada, eu solto, eu libero. Se está sob a minha responsabilidade, aí eu tenho a decisão de fazer aquilo diferente. E aos poucos eu vou adquirindo maturidade para compreender até onde eu posso mudar e aonde eu não tenho esse poder. Então, aos poucos a gente vai compreendendo isso e isso vai gerar menos oscilações mentais, vai dar menos estresse, menos preocupação, porque tu vai compreender como tu pode viver num mundo que não vai ser sempre da forma que tu queres. É como se tu fosse almoçar e todo dia
tivesse um bife de fígado. E eu odeio bife de fígado, mas é o que tem ali. No outro dia, mais um bife de fígado. No outro dia, mais bife de fígado. E aí eu ficasse reclamando, caramba, só tem bife de fígado, eu não gosto disso, só tem isso, eu não vou ser feliz assim. Só vem bife de fígado na minha vida, só vem bife de fígado no meu prato. E vai passar uma semana, e vai passar um mês, e aquele único prato que chega na tua mesa é bife de fígado. O que eu posso fazer? Ir na feira, comprar uns orgânicos da agricultura familiar? Posso, né? Então, quem sabe eu vou, compro, entrego para quem cozinha, se eu não sei cozinhar. Ou eu mesmo cozinho e eu proporciono para mim aquele novo prato. Eu posso continuar reclamando daquele bife de fígado. Ou eu posso propor um outro prato. Eu tenho potencial de mudar aquilo, depende unicamente da pessoa que está me mandando aquele bife de fígado, ou está na minha possibilidade proporcionar algo diferente. Se eu posso fazer isso, faz mais sentido talvez eu agir dessa forma do que eu reclamar daquilo no mundo que não que está me incomodando e não está da forma que eu aceito. Então, a gente sempre vai poder ter opções. Aceito ou não aceito. A diferença vai ser o teu olhar interno. O aceitar ou não aceitar vão te machucar ou não. Quando tu compreende que tu pode mudar, ótimo. Mas se tu entende que não está ao teu alcance essa modificação, também é bom. Porque daí não vai te gerar frustração, não vai te gerar desejos que vão acabar trazendo emoções que não são as desejadas. Então, o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar? O passado a gente não muda. Então, isso é um grande ensinamento, mas em compreender isso é ainda melhor. Porque muitas vezes, quando a gente está na meditação, a nossa mente vai para o passado. Eu não sei como vocês sentem isso, como funciona a mente de vocês, mas... Nem precisa estar em meditação, né? A nossa mente ela já oscila a todo momento, então nem precisa estar em meditação. Mas... eu ia dizer que a minha vai muito para o passado. E aí eu fico revisitando momentos, porque de alguma forma a gente queria que aquilo ali fosse diferente. E a nossa mente vai para lá. Então, compreendendo que eu não tenho essa capacidade de modificar o passado, eu paro de sofrer pelo passado. Eu não fico vivendo mais no passado. Também não é algo mágico que acontece do dia para a noite. É tudo compreensão. Né? Não é uma verdade absoluta que eu escuto hoje e hoje mesmo já está no meu coração. Mas compreendendo que o passado não se muda, eu não vou mais sofrer pelo passado, nem vou querer que ele seja diferente, porque foi aquele passado que me deu o conhecimento para que hoje eu tivesse feliz ou triste com as minhas ações no passado. Talvez eu tenha feito coisas que hoje eu acho horríveis. Só que se eu não fizesse aquelas ações, talvez eu não tivesse essa compreensão, porque isso me trouxe maturidade, que é um dos objetivos dessa vida. E o que eu posso mudar, então? Como a gente pode trazer esse lado positivo desse olhar? Eu posso mudar a minha visão sobre o mundo e a minha visão sobre mim. E isso sim pode transformar. Isso pode ter um potencial enorme que a gente vai conversar ainda com vocês quanto a todo o potencial que cada um tem e como conseguir externá-lo. Mas é importante a gente entender isso, que tu podes, a partir de agora, mudar as tuas atitudes
e o teu entendimento sobre duas coisas, sobre ti e sobre o mundo. Então, não importa o que tu fizesse no passado, não importa mesmo, porque tu não consegue mexer nele. E não ganha muito levando a tua mente para lá. Mas tu pode, a partir desse momento, querer reavaliar coisas, reavaliar ações, reavaliar percepções quanto a ti e quanto ao mundo. E nisso a meditação é uma grande aliada, porque ela te dá a base para te perceber, a base para te pensar nessas ações, nessas atitudes. Quais são as atitudes que eu quero ter comigo? Quais as atitudes que eu quero ter com os outros? Ah, mas eu ainda não sou assim, ou eu ainda sou muito reativo, ou eu brigo, ou eu tenho muita raiva, ou ainda sou muito ansioso. Não importa, não importa. O que importa é o que tu queres mudar. Qual a visão e atitude tu queres ter. Ela não precisa ser tua visão ou atitude em 100% do tempo, mas sim algo que tu já vislumbra como uma forma de mudança. É algo que eu quero, é um desejo que tem aqui dentro e eu sei que vai me trazer mais paz e mais tranquilidade. E se isso está na minha mão, eu posso decidir continuar como eu estou ou ainda mudar, experimentar, sem a pressão de ser perfeito, sem a pressão de só fazer isso depois que o mundo esteja perfeito também. Fim. O Matheus é sempre muito sutil, muito querido na explicação dele, mas quando ele fala sobre bife de fígado e das nossas escolhas, ele está querendo falar provavelmente das nossas relações, né? Porque a gente tem muito essa tendência mental, quando a gente não se observa, tem a tendência mental de reclamar e de se vitimar. Tudo bem, isso é uma tendência apenas. A ótima notícia que tu vai ter hoje, que a gente vai ter hoje, é que nós somos completamente, a nossa mente, todas as nossas atitudes, a nossa personalidade, tudo pode mudar. É algo que não é fixo, é totalmente maleável. Então, o que não te incomoda hoje, tu podes alterar. Inclusive as tuas relações, quer dizer, tudo exterior a ti, tu podes modificar, tudo, certo? Mesmo essa questão com o nosso passado, a gente ressignifica também, porque com a aceitação, né, aquele ditado que vem assim, quando mesmo eu tô no meu processo, eu medito, mas acontece alguma coisa e eu me apego, ainda mais em questão familiar, né? O karma familiar, ele é forte, então ele pega e parece que nos dá uma rasteira, de forma muito fácil. Então vem aquela frase, aceita que dói menos. E realmente é uma grande sabedoria, porque a família a gente não escolhe. Então a gente olhar para esses lugares assim, mais fixos e sofrer ali, não adianta, né? Há uma aceitação de que tudo na nossa vida acontece por um motivo que é único, que é o nosso desenvolvimento. Então não é assim, tu não nasceu para sofrer, de jeito nenhum, não é esse tipo de mentalidade de pensamento, de jeito nenhum. Olha que desapego, olha que aprendizado, olha que maturidade nossa quando a gente olha para a nossa vida, olha para as pessoas que fazem parte dos nossos encontros. É difícil, porque às vezes a gente tem encontros que doem, que nos machucam, que não são nem parentes de sangue e que eu nem precisava ter tido aquela experiência, mas de alguma forma eu escolhi, mas de alguma forma aquela pessoa veio na minha vida, mas de alguma forma também ela pode ter sido um grande ou uma grande mestra, um grande mestre, porque nos leva a amadurecer muito a nossa consciência sobre as coisas e principalmente sobre nós. Que o que importa é realmente a nossa
né, a nossa maturidade. Então, a gente tem essa tendência natural da mente humana, que ela é muito... A mente, ela tem vários níveis, certo? E quando a gente, num geral, a gente pode ter, quando não tem essa prática de observação e quando, enfim, encontra realmente muita dificuldade, né, em compreender as situações da vida, a gente pode estar olhando a vida de uma forma muito a tentar sempre se proteger, certo? Se proteger, vai criando diversas cascas, né? Diversas formas de se proteger. E claro que vem muito aquela... Eu perdi um pouquinho o fio, mas eu volto para aquela mente que é mais instintiva, que está procurando esse lugar mais de proteção mesmo, de se preservar, certo? Eu não quero morrer, então eu me preservo de todas as formas, e aí eu fico mais distante de reagir de forma mais consciente, que seria uma forma mais sábia e amorosa, certo? Que é uma forma que a gente já conversou, não é uma forma fraca de ser, de jeito nenhum, uma forma sábia, intuitiva e poderosa de se relacionar. Então eu saio daquele lugar de reclamação, de vitimismo, porque a gente está falando não do bife de fígado, a gente está falando muitas vezes das nossas relações. E relações afetivas, por exemplo, a gente escolhe, certo? A gente escolhe e por muitas vezes a gente escolhe sempre mantendo a mesma repetição. É o que a gente chama, né, muitas vezes de dedo podre. Então, olha que notícia maravilhosa. É possível a gente fazer escolhas incríveis, escolhas diferentes. Só que para essa chave virar em nós, há de se ter, além de uma coragem, uma decisão, que foi o que a gente conversou. A nossa decisão, nosso comprometimento em dar o voto para nós. Dessa vez, eu vou me observar, eu não vou esperar outra pessoa, eu não vou me vitimar, eu vou me responsabilizar pela minha vida, afinal de contas, né? Então, quando o Matheus fala quando a gente tem uma situação em que é possível alterar, que não seja, então, lá o karma familiar, então, dentro de todas as nossas outras escolhas, que seja o nosso trabalho, que seja qualquer outra escolha, né? A todo momento a gente está fazendo escolhas. Tenha consciência de que tudo que vai acontecendo realmente é a tua escolha. É a tua escolha, apesar de, por muitas vezes, a gente ser pressionada, e pressionada, na verdade, dentro da nossa mente, a gente acha que não tem outra opção, mas é uma pressão, né, na psique que vem influenciada por diversas pessoas, daí eu sou obrigada a fazer aquela escolha e não era realmente o que eu queria. Então pode existir isso, mas olhando para a tua vida e para as coisas que são possíveis de ter uma nova escolha frente a elas, que é possível de mudar, né? Que foi que tu falaste de... quando a gente tem esse discernimento de que aquilo eu posso realmente escolher, agora a gente sabe, dentro da meditação, com esse descolar da mente, eu não preciso mais ter aquele medo e ter que sempre escolher o mesmo caminho. Então lembra, enquanto a gente está num lugar mais instintivo da mente, assim, de várias repetições, a gente sempre escolhe o caminho que é confortável e fácil, mesmo que esse caminho esteja trazendo, durante toda a nossa vida, muito sofrimento. Então a gente se acostuma também com o sofrimento, porque esse sofrimento ali é um caminho que eu conheço, ele é um caminho seguro e confortável. E quando a gente descola, né, dessa mente e começa a se observar mais, né, mesmo se tu não medite, só tu vem aqui e começa a escutar essa nova possibilidade de te observar, a tua mente já começa a querer se expandir. Ela quer se expandir mais, e ela já começa a olhar a vida de outra forma. Às vezes, alunas, no curso de meditação, principalmente,
muitas delas não conseguem meditar nas primeiras aulas, provavelmente não conseguem meditar nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro mês, mas só por escutar a parte teórica, só por refletir, levar a mente para esses lugares que são tão importantes e que a gente não tem espaço de conversa e de escuta. Eu sempre achei muito difícil encontrar pessoas e lugares para conversar sobre essas questões que são para mim assim o cerne, né, da vida. E só por estarem ali, elas já mudaram incrivelmente várias percepções e realmente fisicamente mudaram, né, as suas vidas, conseguiram enxergar e cruzar, transpassar situações difíceis com equilíbrio mental. Então, olha como a mente ela é incrível, só por essa vontade e esse desejo, né, de evoluir, de estar nesse lugar, de sair de uma talvez, se ela não estivesse ali naquele momento, né, naquela energia, conversando com a gente, trocando com a gente, né, sobre aquele assunto que é importante para ela estaria em outro lugar que não tivesse essa possibilidade. E aí a mente ela segue realmente repetindo, repetitiva, e não tem oportunidade, né, de mudar. Parece que os paradigmas ficam sempre se repetindo, né? O paradigma segue igual, não há nenhuma quebra, né? Então a gente começa a ter essa consideração diferente sobre nós. Então, meninas, a gente pode sim alterar tudo e qualquer coisa da nossa vida, fora coisas muito, enfim, que a gente tenha a percepção, a consciência, né, de que não, isso aqui eu não consigo alcançar. Então, a gente começa por, primeiro, o micro, nós, depois um pouquinho mais além. Então, começa primeiro arrumando a tua casa, certo? Então, sai daquele papel de vitimismo, de reclamação, que é uma energia baixa, uma energia em que eu não sou responsável pela minha vida. Eu não sou responsável, eu jogo a responsabilidade. Isso não é legal, assim, porque essa energia ruim, sempre quando a gente joga essas energias ruins, de alguma forma aquela sensação, assim, de reclamação, aquela sensação baixa, sabe, de tu te vitimar e de falar coisas mais baixas, assim, ela volta pra gente. Tudo que a gente emite e que machuca de alguma forma outras pessoas, só a sensação, ela retorna para nós de alguma forma. Então a gente começa a cuidar mais as nossas ações, os nossos pensamentos e a nossa fala, né, com as pessoas. Então, tendo essa situação em que eu consigo vislumbrar que é possível mudar uma relação, por exemplo, eu tenho agora escolha. Então, a minha mãe, ela me pergunta como que eu observo, né, o meu ego e como que eu mudo. Isso a gente vai começar aos pouquinhos a adentrar no ego. Hoje mesmo eu gravei uma aula sobre ego. Então é um assunto um pouquinho extenso, que para nós é novo, sabe? Porque a gente nunca viu no colégio nada, nunca, na escola nada. Talvez lá no ensino médio, né, que não sei se mudou também essa denominação do ensino médio, eu vi um pouquinho de filosofia, e aí entrava um pouco sobre vida e tal, e relações, mas muito correndo, assim. Então imagina, é uma ciência, é um olhar sobre nós, sobre o fundamental, que é entender nós mesmos, que a gente não tem. Então, como é novo, é difícil a gente chegar aqui e derramar esse conhecimento que tu vai ficar, impossível isso, não entendo, porque tu tem que quebrar muitas considerações na tua mente, inclusive a de achar que a tua personalidade, ela vai ser, eu vou ser para sempre a Grácia raivosa, que eu tinha várias características assim, ainda mais quando a gente olha o nosso signo e cruza com a lua, o sol ascendente, e aí
aparece, né, um bicho lá de 7 cabeças e aí tu fala pra todo mundo, olha gente, eu sou geminiana. E aí todo mundo corre porque geminianas são um pouco difíceis. Eu sou geminiana. Então, só ter essa consideração de que nós não somos personalidades fixas, meu Deus, isso já quebra muita coisa dentro de nós, sabe? Aí as pessoas vão começar, pessoas ao nosso redor, né, vão começar a lembrar isso. Tu podes mudar. E vão adorar que a gente comece esse processo, né? Então, mãe, se tu estiveres aí, quando existe, então, essa possibilidade, principalmente nas relações, que a gente se repete muito as atitudes e parece que não vai conseguir mudar, agora, meditando, se silenciando, interiorizando, a gente começa a descolar das identificações dos papéis. Identificações dos nossos papéis, certo? Que os papéis, eles estão num outro mar em que ali é uma conversa infinita numa próxima aula, porque os papéis identificações é um assunto um pouco mais profundo também, que a gente pode conversar mais sobre isso. Então, quando tu olha para uma situação em que tu tem sempre a mesma reação, é óbvio que tu podes reagir diferente. Porque é uma situação em que é tua escolha, a partir de agora, escolher reagir assim ou assim. Tu tem opções, certo? Mas quando a gente está nos papéis, a gente acha que aquela relação, aquela pessoa, ela sempre vai ser daquela forma. Então eu não consigo nem ter essa sabedoria ou essa ação mais amorosa, mais forte, mais diferente e criativa. Porque aquele caminho de mim mesma, de reagir diferente, eu tenho medo, né? E como que a outra pessoa vai te receber tu sendo diferente, certo? Então, tu podes ter, a partir de agora, dessa nova informação, ter uma atitude positiva ou negativa. Uma atitude que vai seguir destruindo ou dificultando a relação, o relacionamento, o ambiente, a tua casa, a tua vida, as tuas semanas, os teus anos de vida. Ou tu pode escolher ter uma atitude naquela mesma situação que se repete há anos ou não, diferente, positiva, construtiva, que vai te levar para uma nova realidade, certo? Então tu vai gerando essa nova realidade, só depende da gente, pronto, certo? E meditar, quis complementar, mas... Só que essa realidade, se não for uma realidade que a gente tenha consciência e tranquilidade, ela vai ser uma realidade que vai repetir essas tendências da mente. Então, só a motivação, só a empolgação de mudar por mudar, ela não vai ser, talvez, capaz de implementar todas as mudanças que a gente precisa. Porque se a nossa mente não tiver mais maturidade, se ela não tiver mais objetividade, a gente vai acabar desejando as mesmas coisas e vai entrar no turbilhão das emoções descontroladas novamente. Então não é só pela motivação de mudar, mas sim de desenvolver uma mente que esteja em paz, uma mente que possa escolher aquilo que ela realmente quer, que não é algo do momento, que não é algo diferente pelo diferente, não é a terceirização da tua felicidade, mas sim uma mente que já compreenda algo sobre si, que já consiga entender até onde ela é capaz de mudar, até onde que aquilo realmente não é possível. E aí eu foco naquilo que eu posso mudar.
vou me desenvolvendo, vou adquirindo mais entendimento, mais compreensão, e aí posso implementar as ações na vida de acordo com aquilo que eu realmente quero, sem o calor das emoções, mas sim de forma objetiva, tranquila e com certeza escutando o meu interior, saindo daquele turbilhão e chegando mais próximo de mim para viver a vida da forma que eu quero. Isso. E aí a meditação vai trazendo isso, se descolar, né, desses papéis, dessas identificações que a gente tem, para expandir a nossa percepção. Então, nas primeiras vezes que a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente não sabe como reagir, porque a gente está diferente, a gente nunca reagiu diferente e a gente fica um pouquinho parada. Isso aconteceu assim comigo. Eu sempre era muito furiosa, então eu reagia e respondia mal, qualquer coisa, era muito agressiva, né? E principalmente, óbvio, com as relações mais íntimas, né? As relações, coitados, familiares. E quando eu comecei a me observar, eu simplesmente olhava, meu Deus, a forma como eu reajo, que horror! E aí a pessoa falava, acordava, aquela mesma experiência acontecia, aquela mesma situação, e aí eu não reagia de nenhuma forma, eu não sabia nem o que falar, eu ficava muda. E eu olhava aquela pessoa assim e começava a avaliar, meu Deus, essa pessoa aqui veio, essa pessoa aqui hoje, esse ser aqui é meu familiar e eu tô reagindo com essa pessoa há muito tempo da mesma forma, agredindo ela, e obviamente que ela já começou a me agredir também, de alguma forma, né, porque ela tem que se defender, enfim. E eu não sabia como reagir, então as primeiras vezes eu empacava, porque era muito fácil, era muito conhecido eu ser aquela pessoa reativa e impulsiva, e eu não sabia reagir diferente, então eu não sabia conversar, eu não sabia dialogar de forma construtiva, então eu ficava simplesmente muda, e eu também não julgava mais a pessoa, era muito incrível, assim, eu apenas observava, comecei a me tornar observadora de mim, das minhas atitudes, que eram ignorantes, porque eu não tinha esse discernimento, eu estava completamente mergulhada dentro, né, desse processo, mergulhada dentro da minha mente, e como a gente conversou, nós não somos a nossa mente é apenas um meio para que a nossa consciência se expresse, possa se comunicar, se expressar, né, com o mundo, né? E então a gente descola dessa mente tão caótica, então a minha era agressiva, né? E buscava assim muitas respostas e por não encontrar também, talvez eu estivesse também querendo enfim, encontrar culpados por eu estar perdida, né, de diversas formas. Mas então eu não sabia como reagir de forma amorosa, de forma diferente. Então, o objetivo, né, do nosso encontro é ter consciência de que isso vai acontecer, de que a gente vai começar a descolar da mente, de que essa nova pessoa te permite, porque tu não és uma personalidade fixa, então aguarda para te surpreender com essa nova pessoa que vai nascer, que já, na verdade, já está aí, vai permitir que ela venha à tona. E essa, na verdade, és tu, né? Essa que vem aí é a tua realidade, a tua real personalidade, que ela é plena, ela não é um pedaço, né? Que a gente... Então não precisa se apegar e não precisa ter medo que tu não vai perder nada, tu só vais ganhar
muito mais, assim, infinitamente mais, né? O que a gente tem hoje e esse medo todo, a gente está brigando por pouca coisa. Então, o que a gente tem hoje é pouco. O que a gente ganha com a expansão da nossa mente é o infinito. E é o infinito mesmo. É a consciência infinita. Então, eu agradeço a presença de vocês. O praticar e sentir o resultado da prática, né, ele acaba muitas vezes tocando mais do que as palavras. Então, se tu entender algum termo, não entendeu, faz sentido ou não faz, eu te digo, pratica. Com o tempo, tu vai escolher entre fazer mais ou não, escutar ou não escutar, mas a prática vai te responder isso. Não vai ser a Graça, não vai ser Mateus, vai ser a própria prática que tu vai ter da meditação que vai te dar os frutos. Eu não vou precisar dizer os frutos porque tu já vai naturalmente sentir eles.